Episódio oferecido pelo Professor Ruba, especialista em preparação para a cidadania húngara, aulas de húngaro e traduções de certidões brasileiras. Contato pelo e-mail profrubabr@gmail.com. Vamos começar com uma imagem. Pensa num homem que tem nas mãos o poder de, sei lá, redesenhar uma nação inteira, Certo. mas que escolhe por opção viver mais de 20 anos num quarto de hotel. O Rainha da Inglaterra em Peste. Sim, e nesse quarto, num canto, em vez de papéis de estado, de mapas, o que ele tem é uma bancada de carpinteiro, onde ele mesmo faz os próprios cachimbos. É uma imagem sensacional, porque ela diz tudo sobre ele. Esse homem, Ferenc Deák, foi o arquiteto de uma das negociações políticas assim mais complexas do século XIX, o compromisso austro-húngaro. Exato. Mas o apelido dele não era o grande líder, nem nada do tipo, era o sábio da pátria. E essa sabedoria não vinha só da inteligência, né? Vinha de uma integridade moral, de uma paciência estratégica que, para os contemporâneos dele, parecia quase sobre-humana. É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. A ideia aqui é mergulhar no material que temos para entender como a praça mais central de Budapeste, a Deák Ferenctér, ganhou esse nome. Como que um advogado de província, cuja vida já começa com uma tragédia, se torna a consciência viva de uma nação inteira. E a história dele já começa com um peso, né? Um peso enorme. Ferenc Deák nasce em 17 de outubro de 1803, e a chegada dele ao mundo custa a vida da mãe, Erzsébet Szibrich. Ela morre poucas horas depois. Pois é, e o trauma para o pai foi tão, mas tão profundo, que ele não conseguiu nem olhar para o filho. No mesmo dia, o bebê Ferenc foi enviado para a casa do tio, József Deák. No mesmo dia, No mesmo dia. E para piorar tudo, o pai dele morre quando ele tinha só 5 anos. Então ele cresce órfão, criado pelos irmãos mais velhos, pelo tio, junto com 12 primos. Esse início com certeza moldou um caráter mais introspectivo, mas ao mesmo tempo uma lealdade à família que era, assim, feroz. com essa base familiar, imagino que a educação tenha sido de primeira, né? Mas o que os registros dizem? Foi o direito que despertou essa vocação para a política, sem dúvida. Ele estudou em várias cidades e se formou na Academia Real de Direito em Győr. E o interessante é que os relatos não falam de um jovem ambicioso, sabe? Falam de alguém com uma memória fora do comum e, principalmente, um senso de justiça que já chamava a atenção de todo mundo. E isso se reflete logo no comecinho da carreira, quando ele assume uns cargos públicos lá no condado dele, em Zala. Mas a entrada dele na política nacional foi meio que por acaso, né? Não foi algo que ele planejou. Exatamente. Em 1833, o irmão mais velho dele, o Antal, era deputado na Dieta de Pozsony. Que era o parlamento húngaro da época, em Bratislava. Isso. Aí o Antal adoece e precisa de alguém para substituí-lo. E quem ele manda? O irmão mais novo, Ferenc. E tem aquela frase que o irmão disse para os colegas que soa quase como uma profecia. Ah, essa frase é fantástica. O Antal disse algo como: estou mandando no lugar um jovem que tem mais conhecimento e capacidade no dedo mindinho do que eu no corpo inteiro. Nossa, E ele não podia estar mais certo. Jack chegou na Dieta e, assim, muito rápido, ele se tornou uma das principais vozes da oposição liberal. Ele defendia a libertação dos servos, liberdade de expressão, de religião, pautas bem avançadas para a época. mas o estilo dele era diferente, né? Ele não era o cara que subia na tribuna e inflamava as massas. De jeito nenhum. A tática dele era outra. Ele ia pelo caminho do convencimento, usando a lógica, a lei, o argumento técnico. Ele era um argumentador formidável. O advogado no meio dos revolucionários. E essa abordagem mais cerebral, ela funcionava? E como? O momento-chave foi na Dieta de 1839 e 40. Ele já era o líder da oposição e a atuação dele foi fundamental para conseguir anistia para vários prisioneiros políticos. E entre eles tinha um jovem jornalista bem mais radical, bem mais impetuoso, chamado Lajos Kossuth, que, ironicamente, depois se tornaria o grande adversário ideológico dele. E isso já diz muito sobre o tipo de político que ele era. Mas tem um episódio logo depois que, para mim, consolida essa imagem de uma forma
Impressionante. Ao da eleição de 1843. Aquilo é definidor. Ele foi reeleito, mas a eleição no condado dele foi super violenta, sabe? Instigada pelos oponentes. Briga e confronto. Isso, confronto sangrento mesmo. E a reação do DEAC chocou todo mundo. Ele simplesmente se recusou a assumir o mandato. Peraí. Ele venceu a eleição e abriu mão do cargo. Por quê? Porque ele declarou que não aceitaria um cargo conquistado com sangue, mesmo que o sangue não tenha sido derramado por ele. Com essa atitude, ele não só reforçou a própria imagem de pilar moral, como deslegitimou completamente os adversários. Foi uma jogada de mestre, usando a própria integridade como arma política. E essa imagem de integridade vai ser colocada à prova máxima poucos anos depois. Em 1848, quando a Europa inteira pega fogo. Como que ele, um homem do diálogo, se encaixa num cenário de revolução? Essa é a grande questão da vida dele. Com a Revolução Húngara, ele é chamado de volta e aceita ser o ministro da Justiça no primeiro governo independente. A missão dele era gigantesca: desmontar as velhas leis feudais e criar um sistema jurídico moderno do zero. Mas ele era um moderado no meio da tempestade. Ele tentou negociar com Viena, com os Habsburgo. Tentou desesperadamente. Ele era um legalista. Ele acreditava que era possível achar uma solução dentro da lei. Só que a história foi mais rápida. Em setembro de 48, as tropas do Império Austríaco invadem a Hungria. E aí já era. Para De Eyck, ali foi o fim da linha para a negociação. Ele renuncia ao cargo de ministro, mas continua como deputado, sentindo que ainda tinha um dever a cumprir. E ele ainda tenta uma última cartada pela paz, não é? Mas a negociação fracassa de forma humilhante. Exato. Em janeiro de 1849, ele participa de uma delegação para conversar com o comandante austríaco, o general Windisch-Graetz. A resposta que eles recebem é um desprezo total. O general os trata como cidadãos privados, sem autoridade nenhuma. Deixando claro que não havia mais diálogo. Nenhum. Com o parlamento húngaro fugindo para organizar resistência em Debrecen, De Eyck é impedido de se juntar a eles e volta para sua propriedade. Para ele, a guerra estava perdida. E aqui começa uma fase que, para mim, é talvez a mais fascinante da vida dele. Depois da derrota sangrenta da guerra, a Hungria submetida a um regime absolutista, super repressivo, muitos foram executados, outros fugiram, De Eyck ficou. E ele se torna o líder do que a gente conhece como resistência passiva. Isso me lembra um pouco outras figuras históricas, tipo Gandhi. Essa tática de resistência não violenta era comum na época ou ele foi um pioneiro nisso na Europa? Ele foi, sem dúvida, um dos grandes articuladores dessa estratégia na Europa do século XIX. A ideia era simples e, ao mesmo tempo, genial: não cooperar com o regime opressor. Em nada. Nenhum tipo de colaboração. Nenhuma. O gesto simbólico que deu início a tudo foi em 1850. Ele recebeu um convite do ministro da Justiça austríaco para discutir reformas e simplesmente recusou. Ele não ia legitimar o regime com sua presença. E é nesse período que ele se muda para o famoso quarto de hotel. Exato. Em 1854, ele vende a parte dele nas terras da família e se instala no Hotel Rainha da Inglaterra, em Peste. E aquele quarto vira, na prática, a capital não oficial da Hungria. Que incrível. Políticos, intelectuais, cidadãos, todo mundo ia até lá para pedir o conselho do sábio. Ele não tinha cargo, não tinha poder oficial, mas a autoridade moral dele era o centro da vida política da nação. É difícil imaginar esse tipo de poder, que vem só do respeito, sendo exercido de um quarto de hotel. Um exemplo disso: quando o grande poeta nacional, o Mihaly Verosmart, morreu e deixou os filhos órfãos e sem dinheiro, foi o De Eyck quem organizou uma coleta nacional para garantir o futuro deles. Ele usava cada pequena oportunidade para unir a nação e reafirmar, de forma pacífica, a identidade húngara. Ok, já entendemos o estadista. Mas e a pessoa por trás do mito? O material que a gente tem traz alguma curiosidade, algo que fuja um pouco dessa imagem quase santa do sábio da pátria? Ah, com certeza. Por exemplo, por trás daquela figura intelectual
Existia um homem de uma força física quase lendária. Força física? Essa eu não esperava. Como assim? Pois é. Dizem que, numa competição informal de força entre os deputados da Dieta, só uma pessoa era mais forte que ele, o barão Miklos Vesselene, que era famoso por ser um gigante. Deak era um homem muito robusto. E a vida pessoal? Ele casou, teve filhos? Aí está outro ponto interessante. Ele nunca se casou. Existem algumas pistas em cartas sobre uma paixão de juventude, talvez não correspondida, por uma nobre chamada Carolina Inck. Mas os relatos descrevem ele como alguém tímido com as mulheres, que não dançava bem, não gostava de conversa fiada, sabe? Entendi. E ele tinha uma frase famosa, com um humor bem ácido, que era: "O homem honesto casa-se, o homem inteligente não." Uma frase que com certeza não rendeu muitos convites para casamentos, imagino. Provavelmente não, mas essa fachada um pouco seca escondia um lado muito afetuoso. Depois que o amigo poeta Vroschmart morreu, ele se tornou tutor legal dos filhos dele e tratava a menina, a Ilona, como se fosse sua própria filha. E era famoso em Peste por distribuir esmolas todos os dias em suas caminhadas. Havia um grande coração ali. E então, a gente chega no momento que coroa a vida inteira dele. Em 1866, o Império Austríaco sofre uma derrota humilhante na guerra contra a Prússia. O imperador Francisco José percebe que, para salvar o império do colapso, ele precisa desesperadamente dos húngaros. E Deak, o sábio, estava esperando por esse momento há mais de 15 anos. Exatamente. Com a paciência de um carpinteiro, ele preparou o terreno. Um ano antes, em 1865, ele publicou um artigo que ficou conhecido como o Artigo de Páscoa. Ali, ele sinalizava a Viena que a Hungria estava disposta a negociar, desde que seus direitos históricos fossem a base da conversa. Com a derrota austríaca, a hora chegou. O resultado foi o famoso Compromisso de 1867, que criou a monarquia dual austro-húngara. Como isso funcionava na prática? Foi uma obra de engenharia política. Basicamente, o imperador da Áustria também era o rei da Hungria. Eram 2 estados, cada um com seu governo e parlamento para cuidar dos assuntos internos. Certo. Mas eles estavam unidos pela mesma pessoa no topo e compartilhavam 3 ministérios: o de Relações Exteriores, o de Defesa e o de Finanças para custear os outros 2. A Hungria, com isso, recuperava sua soberania interna. E depois de arquitetar tudo isso, qual foi o cargo que o Deak assumiu? Primeiro-ministro? Nenhum. E isso talvez seja o que mais define o caráter dele. Ele recusou qualquer cargo, qualquer honraria, e indicou outro político, o conde Gyula Andrássy, para ser o primeiro-ministro. Para o Deak, o trabalho estava feito. Ele não buscava o poder para si, ele buscava a restauração dos direitos do seu país. É um nível de integridade que é difícil até de imaginar na política de hoje. Com certeza. E o legado dele foi imenso. Ele não só criou a estrutura que deu à Hungria meio século de paz e um desenvolvimento econômico gigante, um período que ficou conhecido como os Tempos Felizes da Paz. Certo. Ele também se tornou o ideal de um político ético, pragmático. Não é à toa que o rosto dele está na nota de 20.000 forintes, a de maior valor na Hungria. Ele morreu em 1876, reverenciado por quase todo mundo. Ao final desta análise toda fica uma reflexão sobre os caminhos da história, né? Numa época de nacionalismos exaltados, Deak escolheu o caminho da negociação, da paciência, da lei. E ele foi muito criticado por isso, principalmente por Lajos Kossuth, o líder da Revolução de 48, que do exílio o acusou de ter traído o ideal de independência total. Mas a sabedoria do Deak estava justamente em entender a realidade. Ele tinha uma frase que resume perfeitamente a filosofia dele. O que a força e o poder tomam, o tempo e a sorte podem devolver. Mas aquilo a que a nação renuncia por medo do sofrimento, sua reconquista é sempre difícil e duvidosa. Forte isso. Muito. Ele não renunciou a nada. Ele negociou a partir de uma posição de fraqueza para garantir não só a sobrevivência, mas o florescimento da nação. E isso deixa uma pergunta que ecoa até hoje. A história de Deak nos força a questionar o que é a verdadeira liderança.
É mais corajoso empunhar a espada da revolução, arriscando tudo por um ideal absoluto? Ou a coragem real está na perseverança do diálogo, na busca pelo compromisso possível, mesmo sob o risco de ser chamado de traidor pelos mais radicais? No fim das contas, o que defende melhor os interesses de um povo? Gostou do episódio? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar todos os próximos conteúdos. Até o próximo episódio!